Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês, iniciamos também o mês de setembro. E com ele trazemos uma bonita tradição na nossa igreja, chamado Mês da Bíblia. Esse mês que começou na Arquidiocese de Belo Horizonte a ser celebrado em 1971. Posteriormente, a CNBB, reconhecendo esta iniciativa e esse bonito projeto e necessário da Arquidiocese de Belo Horizonte, expandiu para a igreja do Brasil inteiro e consolidou o mês de setembro como o mês da Bíblia. E nós, da paróquia Santo Inácio de Loyola e São Judas Tadeu, por iniciativa do nosso pároco, o Padre João Batista, vamos levar até vocês, neste mês de setembro, todos os dias, a leitura e uma reflexão do Evangelho do dia. A você que nos acompanha e quiser seguir, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. As previdentes, porém, levaram vasilha com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na leitura do Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus, mais uma vez, fala aos seus discípulos através de uma parábola. Antes de qualquer outra coisa, é preciso que nós compreendamos o que significa uma parábola. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, as parábolas são aquela história contada por Jesus que sempre trazem algum ensinamento. E também possuem uma função educativa, além da sua função religiosa. Ou seja, é uma forma de linguagem na qual aquele que escuta consegue compreender de maneira mais fácil aquilo que o outro está falando. Por isso, Jesus utilizava deste meio de linguagem, para facilitar a compreensão não apenas dos seus discípulos, mas de todos que se colocavam a ouvi-lo. Jesus falava para todos, porém Jesus sabia que nem todos eram capazes de compreender os seus ensinamentos. E, portanto, ele se fazia entender e ajudava com que as pessoas compreendessem através de parábolas. Na sua época e ainda hoje,
na realidade de cada um. E a mensagem que nós ouvimos no Evangelho de hoje, de Mateus, é Jesus mostrando aos seus discípulos a importância de agir com previdência, de agir com cautela. Em outras palavras, de agir sempre com precaução. Nos narra o evangelista Mateus que Jesus contou a história de 10 jovens, aquelas que eram preparadas ou previdentes e aquelas outras imprevidentes. Jesus nos conta que havia 5 previdentes e 5 imprevidentes. Quem de nós nunca ouviu um ditado popular? É melhor prevenir do que remediar. Amados irmãos e irmãs, a parábola que nós acabamos de ouvir vem retratar exatamente esse dito popular. Nós ouvimos que das 10 jovens, 5 delas, além de levar as lâmpadas já com óleo, levaram também as vasilhas de óleo. Porém, as 5 imprevidentes levaram consigo apenas as lâmpadas e não levaram as vasilhas com óleo. Por isso, Jesus usa o termo previdente e imprevidente. E com estes termos, Jesus está ensinando para cada um de nós a importância e a necessidade de sermos cristãos previdentes, de sermos pessoas cautelosas, de sermos pessoas prudentes. Devemos agir com previdência em nossas relações diárias, com as pessoas com quem moramos, com as pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos ou com quem encontramos no nosso dia a dia. Devemos ter prudência ao falar, ao agir, ao tratar os outros. Porque não são raras as vezes que nós despejamos sobre os outros nossas frustrações, nossa raiva, nossas desilusões. E acabamos por agir como aquelas 5 jovens que partiram ao encontro do noivo, levando consigo apenas as lâmpadas, mas não levaram o óleo, que já estava dentro das lâmpadas, sem pensar que talvez aquele óleo não seria suficiente para que o caminho fosse iluminado até o fim. Jesus nos faz um convite nesse evangelho. Ele nos convida com esta parábola a sermos discípulos precavidos, atentos às possíveis dificuldades que podemos encontrar pelo caminho. Jesus nos mostra que é preciso ser luz para o caminho e a caminharmos como filhos da luz, de sermos uma chama que nunca se apaga na vida do outro por falta de óleo, de agir com previdência para conseguir discernir quando é hora de falar, mas principalmente quando é momento de se calar, para que não nos tornemos como lâmpadas sem óleo que é incapaz de iluminar, ou ainda aquela lâmpada com pouco óleo, que no início, num primeiro momento, brilha e ilumina, mas que aos poucos vai se apagando, assim como foi a lâmpada das imprevidentes. Para que não ocorra de chegar o noivo e não estarmos ali para a festa de casamento e a porta se fechar. E depois que a porta estiver fechada, batermos e dizermos: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E termos como resposta: não vos conheço. Assim, amados irmãos e irmãs, peçamos neste mês de setembro, que se inicia a graça de sermos abastecidos pela palavra de Deus e movidos pela ação do Espírito Santo a sermos autênticos cristãos, como aquelas 5 jovens previdentes. Portanto, ficai vigiando, para que quando Jesus passar, possamos ir ao seu encontro e entrar com ele para a festa que o Senhor nos preparou. Peçamos, pois, a bênção de Deus na nossa vida. E abençoado seja a sua vida, abençoado seja a nossa vida. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz.
Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.